Queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça. Nesse dia quente aqui de Brasília, a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula sobre o livro do Apocalipse. Eu quero começar com uma oração, antes da gente entrar no corpo do texto e fazer a exposição das nossas aulas hoje, pedindo que o Senhor não só abençoe a nossa vida nesse dia, mas também a exposição da nossa aula aqui. Pai Santo, nós te damos graça por esse dia, muito obrigado pela vida, pelo fôlego, pela graça, por ter permitido que nós chegássemos aqui à tua casa, ó Deus, em segurança. Nós oramos nesse dia para que tu abençoes as nossas famílias, os nossos amigos, ó Deus, a nossa semana, ó Deus, a nossa vida, e pedimos especialmente que o Senhor nos ajude ao longo da exposição dessa aula, nos dando graça, nos dando, ó Deus, sabedoria. E também à noite, no nosso culto, um culto especial, um culto memorial, o culto da ceia do Senhor. Nós pedimos que a tua graça, o teu poder estejam conosco, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Queridos, aula de número 2, Apocalipse 2. Nós vamos ler paulatinamente para ficar um pouco mais fácil. A ideia é terminarmos o capítulo 2 inteiro hoje, para que porque nós temos um cronograma. O nosso cronograma, salvo o melhor juízo, vai até dezembro, não sei especificamente um dia, não sei se é 17, mas enfim, então eu tenho esse prazo para terminar o livro de Apocalipse. Depois do capítulo 6, a gente vai abordar em pares, então será capítulos 8 e 9, 10 e 11, e assim sucessivamente, senão a gente não termina o livro, tá? Lembrando, de novo, como eu fiz na primeira aula, a gente não vai se deter em tantos detalhes, senão a gente não termina a aula no tempo que eu propus aqui, que é terminar o capítulo 2 de Apocalipse inteiro. Tá? Tem minúcias que se a gente for, digamos assim, desdobrar aqui, acaba passando das aulas que a gente tem. Eu quero terminar a aula em 50 minutos, para que a gente tenha ali 10 minutos para tirar dúvidas, tá bom? Então, nessa e na próxima aula, nós iremos nos deter sobre no conteúdo da revelação joanina a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor. Veremos passo a passo como o Senhor se dirigiu a cada uma delas e mais especificamente como Ele lidou com cada uma dessas igrejas. Tá? Hoje a ideia é vermos 4 das 7 igrejas que cobrem os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. São 7 igrejas, né? No próximo slide eu vou mostrar para vocês mais ou menos o território e a distância em que essas igrejas estavam, para que a gente tenha mais ou menos uma noção da revelação que João recebe no capítulo 1. O anjo dá uma ordem para que João escreva a visão. O resultado da escrita da visão é o que a gente chama de Apocalipse, é a revelação. Tá? Então, hoje, antigamente aqui, onde vocês estão, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui no mapa. Onde vocês estão vendo ali Turquia, antigamente era a Ásia Menor, tá? Corresponde à Turquia atualmente. Aqui, antigamente era a Ásia Menor. João escreve o Apocalipse daqui, da ilha de Patmos, que era uma ilha praticamente afastada de tudo, onde os prisioneiros condenados à morte eram lançados. João escreve a revelação e escreve para as 7 igrejas, começando em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por último, Laodiceia. Esse é o panorama do mapa, né, de onde João escreve a sua revelação a respeito dessas 7 igrejas do Apocalipse. Perfeito? Até aí está claro, né? É importante a gente observar uma coisa. As cartas de João às 7 igrejas submeteram cada uma delas a um exame individual. Não só isso. Quando o Senhor ele vai se revelar a cada uma, ele se revela de um modo muito especial, particular. Ele vai tratar cada igreja de um modo singular. Depois que o rolo era lido em uma congregação, porque João recebe e escreve no rolo a revelação. Revelação dirigida às 7 igrejas. Como é que acontecia? Essas cartas eram lidas numa igreja, depois clandestinamente era lida em outra e assim sucessivamente. Tá? Lembrar que João está escrevendo ali em torno do final do século I, que a perseguição aos cristãos ainda era gigantesca. Então essas igrejas não tinham a liberdade que hoje nós temos
no mundo ocidental, e como ainda acontece no mundo oriental, de algumas igrejas serem perseguidas por causa do nome de Cristo e do Evangelho, tá bom? Então eu quero te convidar aqui para ir a Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, para a gente ler o texto lá. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, a gente vai ler essa porção, né? Capítulo 2 aí, de Apocalipse. Eu achei que só houvesse barulho na estrutural. Final de semana a estrutural vira uma rave. É o vizinho da frente disputando para ver quem tem um som mais alto. Vocês já estão acostumados aqui, né? Diz assim, Apocalipse 2, verso 1. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos aqui para a igreja em Éfeso. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre Éfeso é uma informação, digamos assim, contextual. A partir de Atos dos Apóstolos, a gente tem todas as informações. Para quem quiser mais minúcia, é só ler Atos capítulo 19, que vai ter todas as informações. Veja só, Éfeso não era só a capital da Ásia Menor. Era uma das mais importantes províncias romanas. O Eugene Peterson, no livro O Grande Banquete de Aleluias, ele diz que Éfeso era conhecido no mundo antigo como a capital do amor, porque em Éfeso havia um templo dedicado à deusa Ártemis, que corresponde à deusa Diana dos Efésios, né? Deusa da fertilidade, deusa do amor. E é interessante que esse grande templo dedicado a Ártemis, ou Diana dos Efésios, era uma construção assim, nos moldes da arquitetura grega. Nesse templo, haviam cerca de 1000 prostitutas que se revezavam entre si, nos cultos dedicados à deusa, regado a muito vinho e a bacanais. Né? Baco, lembrando a cultura grega, era o deus do vinho, deus das orgias. Então, Éfeso estava nesse contexto todo aí. Além da licenciosidade, prostituição e orgias, o culto a Diana, ou Ártemis, era regado a vinho e outras práticas. E uma vez que aquelas mulheres que estavam envolvidas nos cultos, que eram prostitutas, mas vejam só, que serviam como sacerdotisas, depois que elas perdiam a virgindade, elas já não podiam mais servir a deusa Diana. Então outras 1000 mulheres viriam para a prática do culto que acontecia em Éfeso. Esse é o contexto de Éfeso. Havia, como qualquer ídolo, como qualquer imagem, como qualquer demônio, tem os seus seguidores. E a Bíblia registra um homem por nome de Demétrio. Quem era esse Demétrio? Atos capítulo 19, versículo 24, vai dizer que ele era um ourives. O que é um ourives? Um homem habilidoso com ouro. Ele fazia pingentes da deusa Diana, distribuía. Havia um grande comércio em Éfeso, que, arrebatava milhares de pessoas, porque todo mundo queria um grande amor, então iam a Éfeso, a capital do amor, supostamente, quando na verdade Éfeso era a capital da luxúria e da licenciosidade. Esse Demétrio, então, teve um problema, porque quando Paulo chega em Éfeso, e Éfeso é a igreja que Paulo mais gasta tempo. Paulo ficou 3 anos e meio em Éfeso, tá? Paulo, então, começa a pregar o evangelho e as pessoas começam a deixar essas práticas
não só de idolatria, mas também aquelas práticas um tanto quanto sincréticas que haviam em Éfeso. Paulo começa a pregar, as pessoas recolhem vários livros de magia e queimam em praça pública. Aí ele começa a pregar contra a idolatria que havia em Éfeso. Então se levanta esse camarada chamado Demétrio e diz assim: opa, peraí, o que vai acontecer se a gente começar a perder aqui a nossa grande deusa? Esse homem, Paulo, está cometendo um ato de sacrilégio contra a nossa divindade. E aí há um motim na cidade, que é levantado por Demétrio, tão grande que assim, Paulo teve que se esconder porque queriam matar Paulo. Então, Paulo foi aconselhado pelos demais apóstolos, diz assim, ó, não vai dar a cara não, porque o negócio está feio para o teu lado, Paulo. Está um motim, estão te procurando. Os companheiros de Paulo foram capturados, levados, apanharam, porque Paulo, como resultado da pregação do evangelho, as pessoas já não estavam mais acreditando na grande deusa Ártemis, a Diana dos Efésios. É assim que o evangelho faz, irmãos. Onde o evangelho chega, ele transforma. Se o evangelho é pregado na sua essência, em lugares onde a pobreza reina, a prosperidade volta. Onde o evangelho é pregado na sua integralidade, as pessoas são transformadas. Eu lembro da grande biografia de Jonathan Edwards também, mas de John Wesley, que foi um dos responsáveis por abolir a escravidão na Inglaterra. Ele também lutou para que a prostituição fosse dizimada da Inglaterra. Um homem que, assim, nos seus mais de 80 anos, trabalhou arduamente para transformar o mundo, e a Inglaterra foi incendiada pelos grandes avivamentos por ele proporcionado, né? Então, assim, o evangelho se pregado na sua integralidade, na sua verdade, provoca isso. E provoca não só transformação, mas também levanta muitos inimigos. Paulo tinha muitos inimigos, inclusive alguns que ele vai chamar assim de falsos irmãos. Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo de número 8, se não me falha a memória, ele vai dizer, não vos associeis aos falsos irmãos, porque são piores do que os ímpios. Está vendo? Paulo estava muito certo, porque hoje, irmãos, a gente tem mais problema com quem é crente do que com quem é ímpio. Os maiores escândalos não são dados pelos ímpios, são pelos aqueles que deviam guardar a moralidade. Pega os escândalos envolvendo aí os casos sexuais, pastores, líderes. Então, assim, a igreja de Cristo não pode fechar os olhos. Pais que aqui estão, que têm filhos pequenos, fiquem sempre atentos aos sinais. E é tão escandaloso que a gente vê hoje que, numa certa feita, uma pessoa me procurou e diz assim, olha, meu marido me bate. Eu não vou falar a pessoa aqui, evidentemente, né? E o meu pastor disse para orar. O que você acha? Perguntou para mim. Nesse dia eu estava bravo com outras coisas, então eu já estava por aqui, né? Falei assim, seu pastor e o seu marido são dois irresponsáveis. Os dois deviam ser presos. Ele, porque está te batendo, e o teu pastor, porque está mandando você orar, quando na verdade você deveria denunciar esse camarada. Mais alguma coisa? Não, foi bem claro. Não é isso. Tem coisas, irmão, que a gente não pode tolerar, que são coisas intoleráveis. Ó, Deus às vezes manda você orar. É verdade. Às vezes você tem que agir, não é orar. Você ora para agir. Tem coisas que se você ficar só levando com a barriga, cozinhando ali no banho-maria, não dá certo. Tem que tomar uma medida mais enérgica, senão as coisas não andam. Então, Éfeso estava no meio desse tumulto. Percebe que cada uma dessas igrejas tem problemas que hoje a igreja moderna tem. Por isso que a mensagem às 7 igrejas é uma mensagem atemporal, porque tem problemas que acontecem em toda igreja, irmãos. Tem falso irmão em todo lugar, como tem falsa pessoa em qualquer lugar. Tem gente que se vale da posição em todo lugar. Então, isso é um ponto que a gente precisa destacar aqui. Mas vamos continuar aqui. Esse é o templo da Diana. Essa construção aí nos moldes gregos, da arquitetura grega aí, vocês podem ver, aí funcionava o culto, né? Tem uma palavra que eu ia usar aqui, mas não pode não, porque pode dar problema no vídeo lá. Mas, enfim. Hoje em dia a gente está num mundo muito politicamente correto, né? Não era bem um culto que acontecia ali, era outra coisa. Lá no Maranhão a gente dá outro nome para isso.
O Senhor Jesus se apresenta à igreja em Éfeso como aquele que tem as 7 estrelas na mão e que anda no meio dos 7 candelabros. A mensagem é muito clara aqui, queridos. Jesus é o cabeça da igreja. Ele não só tem as 7 estrelas, que é um símbolo dos mensageiros daquela igreja, e a gente já falou que anjo, em Apocalipse é ambíguo, pode ser o mensageiro, isto é, quem está levando a mensagem, pode ser o líder local, um presbítero ou um bispo, pode ser um anjo mesmo, um ser angelical, pode ser essas 3 coisas, tá? Concorda-se que o anjo da igreja tal é o anjo que é responsável por levar a mensagem, tá? Mas o que acontece? O que o Senhor estava mostrando para Éfeso é que eu tenho você nas minhas mãos. Pode parecer que não, queridos, mas a igreja de Jesus continua nas mãos dele. Sabe, Deus vai esticando, dando corda para algumas coisas, até que chega um momento que ele corta. Aqui não foi diferente. Ele diz mais, eu ando no meio dos 7 candelabros. Lembra que os candelabros representam as 7 igrejas? Então o Senhor conhece as suas igrejas, porque ele sabe o que está acontecendo no meio dela. E tem uma dessas igrejas, que a gente vai falar na próxima aula, em que o culto acontecia dentro e Jesus estava fora. Ó, se vocês abrirem a porta, eu entro e saio com vocês. Se Jesus está pedindo para entrar, significa que ele está fora. Então, tem muitos cultos em que Jesus está fora e a gente está dentro. É um culto para o homem, assim, aquilo que a gente chama de deísmo terapêutico, é para eu me sentir bem. É o coach. Fala que você é super poderoso, mas... Irmão, sabe como você acaba com toda a filosofia otimista? Na passagem do domingo para a segunda-feira. E se você pega ônibus também. Não dá para ser muito otimista, assim, sabe? Então, mas assim, apesar de todos os problemas que Éfeso tinha, o Senhor elogia essa igreja. Vejam comigo aí, no verso 2, que o Senhor elogia a igreja de Éfeso. Ele diz assim, ó, conheço o quê? Tuas obras, trabalho e perseverança. A favor dela, ela tinha o quê? Obras, trabalho e perseverança. E eu acrescentei uma coisinha mais aqui, ó. Ortodoxia. O que é ortodoxia? É a doutrina correta. Orto, do grego, significa correto. Heterodoxo significa diferente. Tem muitas igrejas que têm uma doutrina heterodoxa. Vou citar uma. As Testemunhas de Jeová. E vamos citar os Mormons. E etc. Se for citar, a lista é grande, interminável. Que são doutrinas espúrias, que não têm embasamento na palavra de Deus. Então, Éfeso tinha. Por quê? Porque vejam no verso 2 ainda, que ela havia exposto falsos apóstolos. A pergunta que eu faço, por que alguém é um falso apóstolo? Porque pregava um falso evangelho. Mas como é que eu sei que é um falso evangelho? Porque eu sei qual é o evangelho correto. Por isso a importância da igreja conhecer as doutrinas basilares da fé. Porque quando a mentira chega, opa, você detecta. Você sabia que quem trabalha na casa da moeda não trabalha com moeda falsa? Não trabalha com dinheiro falso, porque na hora que ele pega um dinheiro falso, ele já sabe. Ele sabe no tato o dinheiro falso. Assim deve ser a vida do crente. Você tem que conhecer sempre a verdade, porque quando a mentira aparecer, você vai desvendar na hora. Você vai saber que aquilo ali não tem fundamento nenhum. Tá bom? Então, Éfeso tinha isso a seu favor. Os efésios trabalhavam incansavelmente pela propagação do evangelho. E ela recebe um elogio. Olha só, o Senhor diz assim, ó, sei que não suporto os maus, puseste a prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Veja aí o verso 6, diz assim, ó, tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Você me pergunta, crente odeia? Odeia. Odeia o quê? Odeia as obras más. Crente não odeia um outro crente, tá? Nenhuma outra igreja. Ele pode reprovar o que está naquela igreja. O que o crente odeia são aqueles que incorrem na mentira. Esse Nicolau, a gente não sabe muita coisa sobre ele. Eu pesquisei muitos estudiosos e assim, em geral os comentários se resumem em uma linha. Não sabemos, desconhecido.
Mas provavelmente, aqui na igreja de Éfeso, o problema dos nicolaítas tinha a ver com uma espécie de... Porque assim, essa doutrina vai aparecer na igreja aqui de Pérgamo, tá? Só que aqui em Pérgamo e em Esmirna, ela está associada à imoralidade. Mas aqui em Éfeso, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Muito provavelmente, essa doutrina ensinava uma vida de libertinagem, porque o contexto aqui, que a gente vai já falar sobre os nicolaítas, é esse. Qual é o grande problema aqui? Os efésios estão num contexto de muita idolatria e imoralidade. Então, alguns daqueles irmãos acreditavam que podiam viver uma vida na igreja e, de vez em quando, um pezinho ali no mundo, tá? E voltava, sabe? Assim, o crente Raimundo? Mais ou menos isso. Por quê? Porque quando você abraça um falso ensino, queridos, ele te leva a falso caminho. E como dizia já C.S. Lewis, quando você está no caminho errado, progresso não é continuar, é dar meia volta e voltar para o caminho correto. Quando uma igreja está incorrendo no erro, ela corre o risco severo aqui. Olha só. Olha o que o Senhor diz para a igreja de Éfeso. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Eu quero que você vá para o finalzinho. Porque se não te arrependeres, virei contra ti e tirarei o teu candelabro. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Vou fechar essa igreja. É exatamente isso. Veja, uma igreja não fecha quando ela deixa de pagar um aluguel. Embora ela possa sair daquela loja e ir para outra, ela não fecha. Ela fecha quando ela bate de frente com o Senhor dela. Então tem muitas megas igrejas que quem mantém ali não é a fé dos irmãos. Não é a fé do líder. É isso aqui, ó, somente. Porque para manter aquela estrutura precisa de muito dinheiro. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ter uma igreja com uma estrutura de som muito boa, sabe, com bancos confortáveis, aqueles bancos que o crente dorme que baba, sabe? Não. Isso é muito importante. Só que isso não é essencial. Porque se você for num culto, numa igreja na África, eles não têm nem um teto em cima. Estão felizes, porque tem alguém pregando o evangelho para eles. Então, assim, o Senhor reprova essa igreja. Ela tem obra, tem trabalho, tem perseverança, mas o Senhor viu o que ninguém viu. Ela fazia tudo sem amor. Está aí a prova de que é possível, veja comigo aí, o verso 4. Tenho, porém, contra ti isso, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. O Eugene Peterson, ele vai dizer que todo o trabalho que a igreja de Éfeso fazia era uma tentativa de não fazer o trabalho mais importante, que era amar. Porque é mais fácil fazer uma obra social do que amar as pessoas. Sim ou não, irmão? Especialmente se a pessoa que você tem que amar é um crente. Esse só Jesus mesmo, irmão. Você vai me dizer que é fácil perdoar? Especialmente quando as pessoas elas querem completar os 70 vezes 7 num dia só. Que te irritam assim para dizer, vou testar a paciência desse camarada, dessa mulher, até completar 70 vezes 7, 490 vezes no dia. Você está entendendo errado o texto. Paciência também tem limite. Então essa igreja estava forçando. Tudo o que ela fazia por algum outro interesse que não o amor. Paulo disse, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. A gente não tem que fazer para aparecer. A gente tem que fazer porque o amor nos leva a fazer o que temos que fazer. Ainda que seja doloroso, irmãos. Perdoar, evangelizar. Quando a escola bíblica de manhã levantar cedo, especialmente se é um dia frio, aquele cobertor maravilhoso, temos que fazer. Porque o amor nos leva a fazer coisas que naturalmente a gente não faria sem amor. Percebe? Mas o Senhor mostra uma solução para essa igreja. Qual é a solução? Arrepender e voltar às primeiras obras. Olha aí o versículo de número 5. Lembra-te, onde caiu? Onde foi que você deixou de amar, igreja de Éfeso? Afinal de contas, quando foi que você começou a viver no automático? Lembrou? Agora o que você faz? Arrepende-se e volta às obras que praticava no início. Porque começou bem intencionada. A igreja começou bem.
Não, vamos abrir um ponto de pregação aqui, vamos ganhar as pessoas dessa comunidade. Só que depois, o que começou a acontecer? A igreja se perdeu tanto que diz assim, vamos fazer porque é o cronograma de hoje, então tá certo. Vamos fazer porque tem que fazer. Não, o pastor fica enchendo o saco, o líder de louvor fica enchendo o saco, o líder de jovem, vamos fazer porque, afinal de contas, cumprir tabela é importante. Era isso que estava acontecendo com Éfeso. Só que o Senhor, ele mostrou o caminho e fez uma promessa para a igreja. Olha aí no finalzinho do verso 7, ele diz assim, ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida. Olha só, no princípio os nossos pais foram proibidos de comer da árvore porque foram expulsos do jardim. Aqui a promessa é, vocês vão comer da árvore da vida. O Eugene Peterson comenta sobre isso, nesse livro dele, O Grande Banquete de Aleluias, o fim revela quem podemos ser, o seguinte, a árvore da vida produz frutos que nos capacitam a viver eternamente com Deus. E mais do que isso, é o alimento que finalmente satisfará as nossas necessidades. Quando você olha para o século 21, aquilo que os sociólogos chamam de, mais especificamente Zygmunt Bauman chamava de mundo líquido, sociedade pós-moderna, no fundo, as pessoas estão buscando alguma coisa que as coisas normais não conseguem dar para elas. Então eu preciso de álcool, de droga, de sexo, mas no fundo aquele vazio não é preenchido. No fundo é o desejo por buscar uma satisfação das minhas necessidades. Só que você só encontra essa satisfação em Deus, porque você foi criado para Ele, e como diz Santo Agostinho, inquieto está o nosso coração enquanto Ele não repousa em ti. Então, a gente tem isso aí. Vamos correr aqui, igreja em Esmirna, verso 8 aí, Apocalipse 2, verso 8, diz assim, escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é o que diz, o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação, tua pobreza, apesar de serem ricos. Olha só. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e passareis por uma tribulação de 10 dias. Grava esse 10 aí. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O Senhor se apresenta à igreja em Esmirna como o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu, porque o contexto de Esmirna era de perseguição. E mais do que isso, havia um decreto, que era o decreto de um culto ao imperador. Então, queria tirar o nome de Cristo para colocar o nome de César. Havia uma obrigação de você reverenciar o imperador como Deus. Assim como César, sabe o ave César, o grande César? Então, em Esmirna, aquilo era comum. Desafiar Roma e o poder estatal era assinar um atestado de morte. Lembram de um grande mártir que era Policarpo. Policarpo, quando foi preso pelo império, chegaram para ele e disseram, você nega Cristo? Policarpo tinha 30 anos de idade quando João escreveu essa carta. Ele conhecia a realidade da qual João estava falando em Esmirna. Depois vocês pesquisem em casa como Policarpo morreu. Morre aqui, nesse contexto da igreja de Esmirna. E perguntaram para Policarpo, você nega Jesus? Ele disse, durante toda a minha vida, eu criei, preguei e ensinei sobre ele. Porque agora, diante da morte, tu me farias recuar? Tem que ter coragem, irmão. Sabe como ele morreu? Tiraram fogo nele. Morreu devagarinho, numa dor que eu não consigo expressar. Já que a gente queima o dedo, já dói. Imagine o teu corpo inteiro incandescente. Tá? Jesus estava dizendo para Esmirna, quando ele se apresenta como o primeiro e o último, que toda a nossa vida, para nós, é longa. Para Deus, é um sopro. Aliás, não é só um sopro. A nossa vida é um hálito. Se Deus parar de dar essa vida, acaba. Sabe? A gente é como uma flor que nasce no dia e assim no outro já vai embora. A nossa vida é isso.
Tão curta que Jesus diz assim, ninguém pode acrescentar 1 hora à sua vida. Então essa ideia de primeiro e último, é que o Senhor estava dizendo para a igreja de Esmirna, eu conheço o teu sofrimento. Eu sei que tu estás sofrendo. Irmãos, o nosso Deus não é insensível à nossa realidade, à nossa dor. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, o seguinte, sobre Jesus. Uma vez que ele próprio, ele quem? Jesus, passou por sofrimento e tentação, ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ele sabe o que é chorar, sabe o que é traição, sabe o que é sentir fome, sabe o que é sentir frio, sabe o que é sentir as coisas mais inomináveis na vida. Por isso ele fala ao nosso coração. Jesus não nos cativa pela espada, Jesus nos cativa pelo coração. Porque ele é alguém que sabe o que é a dor humana. Ele conhece a nossa dor. Ele sabia, Esmirna estava vivendo uma tribulação gigantesca, tão grande, e em vez de o Senhor dizer assim, vou aliviar a tua barra, Esmirna, ele diz o seguinte, cuidado, porque daqui a 10 dias o diabo vai lançar mais alguns de vocês na prisão. Se tem uma mensagem mais anti-coach, essa é a mensagem. Em vez de aliviar a barra da igreja, diz assim, olha o que ele diz. Não temas o que hás de sofrer. O verso 10. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? Provados. Para que sejais provados. E passareis por uma tribulação de 10 dias. O que a gente precisa entender sobre esse 10 aí? A ideia do 10 aqui, como o 7 em Apocalipse, é um número simbólico. Simboliza que o sofrimento de Esmirna tinha um começo e tinha um fim. Tinha um prazo determinado. Irmãos, quando a gente terminar a nossa trajetória nessa vida e comparar essa vida com a glória futura, essa vida vai ser assim, um sopro. Por isso Paulo chama de momentânea tribulação, que às vezes não é momentânea. É assim ou não? Paulo diz assim, não se pode comparar por essa leve, momentânea tribulação. Às vezes nem é leve, nem é momentânea. Mas Paulo está dizendo assim, se comparado ao que você vai ter na eternidade, isso é leve e momentâneo. O padrão não é o que eu estou vivendo agora. O padrão é o que eu viverei na frente. Queridos, todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo enfrentou, passou por situações que hoje você não queria voltar para viver de novo. Porque você já passou. Ou seja, se você compara o que você passou lá com o que você está vivendo agora, é muito melhor estar agora do que estar lá atrás. Sim ou não? É mais ou menos isso que o Senhor está falando para essa igreja. Se comparado com o que você está vivendo agora, o que você vai viver no futuro, você nem imagina. Então, o Senhor estava dizendo para ela. E essa igreja era pobre. Pobre materialmente. Porque espiritualmente essa igreja era rica. Não tinha recursos como a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica. Mas ao mesmo tempo o Senhor diz assim, tu és rica, mesmo sendo pobre. Tu és rica mesmo, porque a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. E essa igreja tinha em abundância. Porque muitas daquelas pessoas não aderiram ao culto ao imperador e continuavam firmes sem negar o nome de Jesus. E o Senhor é tão incisivo contra a igreja que ele diz assim, qual é a solução? Qual é? A solução é ser fiel até a morte e eu te darei a coroa de vida. Ainda que tu morras, dizendo para a igreja de Esmirna, você irá experimentar vida, não morte. Para muitos de nós, o sofrimento parece ser o momento em que Deus se ausenta da nossa vida. Sabe aquela sensação que parece que o céu está de bronze e a oração não passa do teto da casa? Aqueles dias que a gente não tem vontade de fazer absolutamente nada, que a gente lê a Bíblia e não entende, parece que de fato está em grego o Novo Testamento. Pois é nesse momento que a gente precisa entender que o nosso sofrimento aumenta o senso de dependência de Deus. Quando a gente está na bonança, a gente depende da nossa bonança. Já viu uma pessoa abastada depender de outra coisa que não a sua própria abastança? Pois é o sofrimento que nos faz depender de Deus. É quando a gente não tem, a gente já recorreu ao banco, já recorreu ao amigo, já recorreu ao vizinho, já recorreu ao inimigo, fala assim, só tem uma coisa, vou recorrer a Deus, porque é o último que a gente procura. Porque quando não tem mais solução mesmo. O médico assim, pode ir para casa, vai morrer em casa. Aí diz, Senhor, aí começa a orar. É mais ou menos assim, né? O coração começa a dar aquela,
Meu Deus, eu acho que eu tenho que parar. Aí a gente vai no cardiologista e tem que ir mesmo. Aí, de repente... E eu queria falar uma coisa aqui. Olha como o crente às vezes crente só Jesus para suportar mesmo. O camarada está doente da cabeça. Do corpo a gente procura todo mundo, né? Só que quando o crente adoece mentalmente, o que a gente diz? Vai orar. É assim, porque para o crente, o mental é espiritual. Não, doeu o joelho, eu vou no ortopedista. Doeu o dente, eu vou no dentista. E quando a cabeça não está muito legal? Não, aí, irmã, aí você vai orar, não procura psicólogo, não procura psiquiatra, porque isso, depressão é coisa do demônio. Irmão, depressão é uma doença como qualquer outra. Se você está assistindo esse vídeo, está passando por um sofrimento, procura um grupo de apoio, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vá se tratar. E se o crente que diz que isso é demônio, o crente que diz é um endemoniado. Porque a gente trata do corpo e da cabeça, não pode tratar. Que loucura é essa, irmão? Então, alto lá. O Senhor faz uma promessa para essa igreja: não sofrerá a segunda morte, que é uma alusão à morte eterna, que é a separação de Deus do homem de Deus. Morte eterna que aparece lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14, que é o lago de fogo e enxofre, onde estarão a morte, o falso profeta, a besta e o diabo. Esta é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, tá? Veja, falando tanto de morte e de perseguição, você tem que se lembrar uma coisa, querido. O que você tem que se lembrar? Você está destinado à vida. Você não está destinado à morte. Cristo te fez, te resgatou para a vida. Todo crente que está em Jesus está destinado à vida. Está destinado à glória. Está destinado a usufruir de um bem, de uma alegria que ele nunca teve na vida. Aliás, é isso que o Richard Dawkins diz no texto dele sobre a teologia do livro do Apocalipse. O que é a vida escatológica? A vida escatológica que Cristo adentrou em sua ressurreição é toda criatura redimida receberá na nova criação. O quê? Vida escatológica. Ou seja, você não recebe morte. Quem está em Cristo já passou da morte para a vida. E é isso que nos espera, a vida escatológica que Cristo adentrou em sua ressurreição. Que toda criatura redimida receberá na nova criação de Deus. Você me pergunta, Henrique, o crente perde a salvação? Se não estiver em Cristo, ele já está perdido. Uma vez perguntaram para um sábio cristão, o que eu faço para ir para o inferno? O sábio cristão disse, não precisa fazer nada, você já está lá. Porque Jesus disse, quem não crê e for batizado, já está. Porque todo nome nasce condenado. O que Cristo faz é tirar a condenação de você e te trazer do inferno para o reino do céu. Então todo homem já está destinado lá. Não precisa fazer nada, é gratuita a passagem. E é passagem só de ida, não tem passagem de vinda. Entendeu? Então fique firme em Cristo, meu irmão. Se você perseverar até o fim, tem salvação. Vamos para Pérgamo? A gente está correndo aqui, se tiver dúvida, você levanta a mão aí. Eu estou hoje igual um trem bala do Japão. A gente tem tempo para cumprir aqui, irmãos. Vá lá para o versículo 12. Carta à igreja em Pérgamo. Diz assim, escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha só como que o Senhor vai descrever essa igreja. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé, até mesmo nos dias, outro Marte, até mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Assim também tens alguns que, de igual modo, seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te,
se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido e uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. A igreja em Pérgamo, o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Veja, como já vimos na imagem de Apocalipse 1:16 aí na sua Bíblia, a espada de dois gumes simboliza duas coisas: juízo para quem está no erro, salvação para quem persevera em Cristo. Por isso a espada, e a espada aqui é símbolo de ataque, não é de defesa. Defesa é escudo. Então o Senhor está vindo em juízo contra essa igreja, reprovando o que ela faz de errado e incentivando aqueles que estão caminhando corretamente. Tá? Ora, João quer nos mostrar que Cristo proferirá uma palavra de juízo contra todos os infiéis e uma palavra de consolo aos fiéis. Por isso que ele vai destacar aqui na igreja de Pérgamo, para aqueles que conservam o nome de Cristo, que não haviam negado. Em Pérgamo, e é curioso, irmãos, Pérgamo era um local não só hostil à fé cristã, mas ao nome de Cristo. Veja aí esse camarada chamado Antipas, foi morto por causa do testemunho de Cristo. Apocalipse 2:13. Não negar a Cristo era dizer: eu reconheço Cristo acima de Roma. Cristo está acima de Roma. E por que o problema é todo? Porque no Novo Testamento, o nome Cristo é um nome de uma palavra dada a um imperador. A palavra é Curios. Curios é um título. É o título que o imperador tem. Esse nome é dado a Cristo. Isso gerou um burburinho muito grande nas páginas do Novo Testamento, porque dizia-se que os cristãos adoravam um novo imperador, que não César. Então imagine a cabeça do imperador. Lembram que Herodes tentou matar Jesus? E matou um monte de criança. Porque a sana era gigantesca. Vamos pegar esse tal de rei dos judeus aí, porque porque se ele subir ao poder, o negócio está feio. Esquecendo ele. Hã? Perfeito. Ele usa essa artimanha, porque sedição era um pecado imperdoável. Sabe como é que se matava uma pessoa que era acusada de ir contra Roma? Uma cruz. Como é que Jesus morre? Na cruz. Porque transformar o crime religioso de Jesus num crime político. Foi toda uma trama. Porque Roma não tinha poder sobre os crimes políticos, porque os judeus faziam isso. Então o que os judeus fizeram? Ele disse ser o rei dos judeus. Então era um poder que estava rivalizando com Roma. O que Roma fez? Vamos tirar esse camarada do cenário. E mataram Jesus. Claro que tudo isso está no plano de Deus, gente. Tá? Tudo estava desenhado. No script estava tudo certinho. Jesus vai dizer: não, pode continuar. Porque esse é o curso normal dos acontecimentos, tá? Em Pérgamo, os cristãos eram instados a negar Cristo e adorar César. Mas os cristãos se recusavam a isso. E quem se recusava era morto, como esse camarada chamado Antipas, uma testemunha aqui na igreja, que foi morto. Então, queridos, nós no Brasil temos essa liberdade de crença e de fé. Podemos escrever. E, aliás, hoje tem igreja para tudo, né? Igreja hoje é igual cardápio de restaurante. Vai na igreja da revelação, na igreja só da palavra, na igreja da dança, do grupo de teatro. Vou naquela igreja ali que eles revelam CPF. Você quer uma igreja que revela CPF? Receita Federal. Pode ir lá, eles revelam também teu CPF. Dependendo do que tenha lá no teu CPF, tu fica lá mesmo. Então, Antipas, ele era uma prova viva do que era ser um Marte. A palavra Marte é a palavra testemunho. Testemunho é a palavra Marte. Porque todo testemunho assina um atestado de morte. Em países muçulmanos, um cristão não dá testemunho de Cristo abertamente. Por quê? Degolado. Já viram esses vídeos esses movimentos extremistas aí de viés muçulmano? Hezbollah, Estado Islâmico, faz com cristão? É isso que esses irmãos estavam enfrentando aqui, nesse contexto. Tá?
Então isso era um... Sim. Sim. Exato. Ele está querendo dizer exatamente isso. Porque toda autoridade que existe foi dada por quem? Por Deus. Paulo vai ensinar esse princípio da obediência lá em Romanos capítulo 14 ou 13, se não me engano, não falha a memória. Tá? E mais do que isso, você me pergunta, é legítimo pagar imposto hoje? Tem uma discussão teológica. Inclusive, vários debates aí. O cristão deve pagar imposto? Ora, Jesus pagou imposto. Se Jesus é o nosso modelo, a gente deve pagar. Mas e quando os impostos não são honestos? Aí é outra história. Aí é você e a sua consciência. Porque no Brasil a gente paga a maior carga tributária do mundo, né? Isso aí é por causa da gente incompetentes que a gente coloca para os postos de governo de poder. Gente que deixa para lá, vamos. Hoje em dia, se a gente fazer esse tipo de comentário, pode até ser preso, né? O STF está aí, legislando politicamente em causa própria. Então, o Senhor reprova o quê? Essa igreja seguia a doutrina de Balaão e o ensino dos nicolaítas. Quem lembra aqui de Balaão? Balaão era um camarada assim. Balaque era rei dos Moabitas. Falou assim, Balaque fala para Balaão, Balaão, tem uma proposta, vamos amaldiçoar Israel? Balaão disse assim, eu te pago X. Depois de um tempo, não, vamos negociar aí. Foi comprado. Está lá em Números dos capítulos 21 a 24. Balaque disse assim, tudo bem, eu vou aí, mas eu só vou falar o que Deus mandar. Fechou? Balaão falou, fechado. Balaão foi o profeta chamado por Balaque, né, para amaldiçoar o povo. O povo está nas Campinas, aí chega. Quando ele vai proferir maldição, o que sai da boca é bênção. Balaque disse assim, peraí, isso não foi combinado não, né? E eles tentaram, vamos sair, vamos para outro monte. Foram para outro monte, vamos tentar. Quando Balaão tentava proferir, o que saía era a benção. Por 3 vezes abençoou o povo de Deus. Balaão disse, eu só posso falar o que Deus manda. Então o que Balaque fez? Sabe, esse povo aí gosta de um pecadinho, né? Vamos arrumar umas comidas ali sacrificadas e fazer esse povo comer à vontade, tá? Vendo? Crente pecando pela boca de novo, né? Que vamos dar uma comida para esse povo, deixar eles comerem à vontade. Então, pegaram comida sacrificada e fizeram o povo comer essas comidas. Aqui em Apocalipse, o problema é, eles estavam seguindo a doutrina de demônios, práticas aí obscuras, que estavam levando, e não só, eles participavam também da mesa dos demônios, aquilo que Paulo diz, ninguém pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Eles estavam dizendo assim, ó, é possível ter uma vida de crente, mas viver como um descrente. Era mais ou menos essa fusão que a gente vê hoje. Então o camarada é crente, pelo menos é crente no papel, na boca, mas a vida dele é um testemunho contra o que ele acredita. É mais ou menos isso. Então estava acontecendo isso. E mais do que isso, eles estavam seguindo o ensino dos nicolaítas. O ensino dos nicolaítas, aqui no contexto da igreja de Pérgamo, era o ensino do tipo, sabe a sua vida? Quieta, viva a tua vida de qualquer jeito, porque na verdade, tua salvação está na tua alma e não no teu corpo. Mais ou menos aquilo que os gnósticos ensinavam. Então eles começaram a viver uma vida de qualquer maneira. O Senhor vem e reprova essa igreja. E o Senhor mostra de novo o caminho. Qual é o caminho? Arrependimento, irmãos. Arrependimento continua sendo a maneira pela qual Deus nos traz de volta para o lugar da sua vontade. E arrependimento não é só chorar. Tem gente que chora e não muda. Tá? Arrependimento é mudança de mente e mudança de vida. Paulo diz que a gente precisa renovar a nossa mente para experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus. Tá? Muitos cristãos em Pérgamo haviam se desviado da verdade e abraçado a mentira. A mentira reinava em Pérgamo. Não só porque Pérgamo tinha um trono de Satanás, uma referência aqui ao poder papal,
ou melhor, romano, ao poder que estava ali, uma referência à imposição, à tentativa do império fazer os cristãos adorarem a César. Por isso aqui é chamado de trono de Satanás, porque o local ali era um local que tudo funcionava para ser um local de adoração ao imperador, mas os cristãos fiéis ali não se entregavam a isso, portanto eles eram perseguidos. Antipas morreu por conta da sua fidelidade a Deus. E aí é uma promessa para essa igreja. Qual é a promessa? Maná escondido e uma pedra branca. O maná foi o alimento que durante 40 anos alimentou o povo. Só que o maná é uma referência, ou, para usar uma linguagem, uma tipologia, que apontava para outra coisa maior do que o próprio maná. Porque maná é o pão que desceu do céu. Parecido com uma semente de coentro, gosto mais ou menos de baunilha, é o maná. Só que o maná estava apontando para Cristo, que é o verdadeiro pão que desceu do céu. Onde está isso? Lá em João, capítulo 6, versículos de 31 a 35. Depois você lê em casa. Mas e essa pedra branca? Vamos ver o que essa pedra branca significa? Peterson comenta: a pedra branca com um novo nome escrito é a identificação que Cristo nos dá como seu povo. O Senhor estava dizendo para a igreja de Pérgamo: vocês são minha propriedade. Vocês são agora meus filhos. Eu tenho, digamos assim, uma procuração. Meu sangue comprou vocês. No caso, toda aquela igreja. Os escolhidos, eleitos, que não é os eleitos como na compreensão calvinista, tá? Porque onde a Bíblia diz todos os eleitos, os calvinistas veem os eleitos. Tá? Só para dizer, eu não concordo com essa exegese. Onde a Bíblia diz todos, são todos, tá? Não são só os eleitos. Minha perspectiva, tá? Eu não concordo com essa exegese que os calvinistas fazem dos textos centrais da Escritura. Para a última igreja, para a gente acabar. Até aqui está claro, gente? Está claro? Veja, Apocalipse é mais fácil do que você imagina se você for lendo com paciência. Às vezes você fica assombrado, porque parecem umas coisas assim muito bizarras, mas com calma a gente vai pontuando as coisas dentro dos seus devidos lugares. O que diz aí na igreja de Tiatira? Escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao metal que brilha. Conheço tuas obras, olha só, conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança. Sei que tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras, é diferente de Éfeso. Tá? Olha só. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos que não seguem esta doutrina, e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e como cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Afinal de contas, de quem nós podemos esconder nossa intimidade? Talvez de amigos, do cônjuge, até mesmo do pastor. É possível fazer isso? É possível. Mas nunca esconderemos quem realmente somos e o que fazemos de Cristo, porque Ele tem os olhos como chama de fogo. Essa imagem são olhos que penetram onde ninguém vê. Porque vejam, a igreja de Tiatira tinha obra, tinha trabalho, tinha fé, tinha perseverança. A gente diria, uma igreja perfeita. É mesmo? Perfeita para os nossos olhos. Mas quando os olhos do Senhor olharam, viram problemas naquela igreja.
De todas as igrejas, quem tem mais obra é a igreja de Esmirna, ou de Tiatira. Mas o Senhor viu o que ninguém viu. O Senhor viu problemas sérios naquela igreja. Para a igreja de Esmirna, o Senhor se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo, primeiramente. A igreja em Tiatira era prolífera em obra, tinha muita obra. O exato oposto de Éfeso. Porque as obras últimas da igreja de Tiatira eram mais numerosas que as primeiras. Mas haviam problemas incontornáveis em seu seio, em seu interior. Por exemplo, prostituição e espiritual, tá? A prostituição aqui era espiritual e prostituição como cultos de mistério, uma espécie de esoterismo, né? Uma busca por uma coisa profunda, escondida, como os gnósticos faziam, de que... Por que o Paulo tem problema com os gnósticos? Porque os gnósticos estavam fugindo da simplicidade de Cristo. Não, tem um sentido oculto da revelação. É perfil de seita, toda seita é assim. Tem sempre um quê para acrescentar. Porque o evangelho é simples, irmão. Tão simples que a gente não acredita que é só isso. Então, perceba, e a idolatria. Essa mulher, Jezabel, não confunda essa mulher com a mulher do tempo de Elias, que já estava morta há 1000 anos, tá? Isso aqui é uma outra Jezabel, que a gente não sabe se era o nome de Jezabel, ou se ela recebeu a fama porque era semelhante a Jezabel lá do Antigo Testamento. Porque a Jezabel do Antigo Testamento, ela era sacerdotisa de Etibaal. Ou seja, Baal era o deus de Jezabel. Jezabel, quando casa com Elias, olha só, que casamento infame, irmão. O pior rei da Bíblia casa com a pior mulher. Dá para ter coisa boa, irmão? Imagine aí, tendo o diabo como testemunha e Satanás como padrinho de honra. Não tem como dar certo, irmão. Ela importou culto a Baal, trouxe culto a Astarote, pôs o jardim suspenso em Israel, que era um lugar onde se cultuava as árvores e as outras coisas. Por isso que no Salmo 121, Davi vai dizer assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vem meu socorro? Não, meu socorro vem de onde? Do Senhor, porque nos montes se cultuava os Baal. Já estava assim, proliferado em Israel. Então, essa mulher, que é a pior mulher da Bíblia, casou com um banana, que era Acabe. Então, assim, uma banana casa com uma mulher que é a pior mulher da Bíblia. Veja, um casamento perfeito. Então, a gente não sabe se essa Jezabel recebe esse nome porque ela importa as práticas da Jezabel do Antigo, ou se era o nome de Jezabel mesmo. Certamente, não é um nome muito agradável para botar numa pessoa, tá? Ninguém sabe se os pais estavam com raiva e, de repente, vão botar o nome dessa mulher de Jezabel. Mas, enfim. E ela era uma espécie de profetisa. Ela tinha os seus seguidores. Como tudo que não presta no mundo, tem muito seguidor. Então, o que o Senhor condenou o adultério espiritual dessa igreja, dessa mulher. E tinham muitos crentes que com ela cometiam esses adultérios. Você lembra de um profeta na Bíblia chamado Oséias? O caso de Oséias é paradigmático. Israel estava numa idolatria tão grande que o Senhor chamou Oséias e disse assim, ó, tem uma proposta para você de casamento. Imagine que Oséias ficou muito animado, né? Só que tu vai entrar num bordel, vai pegar a pior mulher, casa com ela. Simples assim, porque é assim que Israel está me tratando. Então, de dia, Oséias estava com a sua esposa e à noite a esposa dele estava com outros. Era assim que Israel estava. É assim que estava essa igreja. Irmãos, eu não sou moralista, tá? Mas tem coisa que bom senso não resolve. Mais do que isso, ter vergonha na cara é necessário. Tem coisa que é escancaradamente errada. Ó, a gente reclama muito porque a gente importa muita coisa dos Estados Unidos, né? Só que a gente também está importando o que não presta de lá. Muita coisa que não presta. Ó, países de primeiro mundo, tá? Países de primeiro mundo, que a gente está agora, vai ser aprovado no STF a liberação das drogas, né? Porte para maconha. Holanda já se arrependeu disso, 2011. A Flórida está vivendo um período, Califórnia, Estados Unidos, está vivendo um negócio assim, cracolando igual São Paulo. Vamos fazer no Brasil, porque a gente tem muita estrutura para liberar droga. Entendeu? Bom senso não adianta nesse caso. É preciso ter vergonha na cara e olhar para a realidade do povo.
Então, essa igreja passou de todos os limites. Aí o Senhor reprova essa igreja, sem deixar de considerar o quê? Que ela tinha obra, ela tinha serviço, ela tinha amor, ela tinha perseverança. Qual é a solução? Arrependimento, conservar a fé. Qual é a promessa? Ela vai ter autoridade sobre as nações. Sobre isso, para a gente encerrar, se mantivermos nossas convicções em uma vida santa, seremos capazes de nos tornar agentes de mudança que reformam e governam a nossa sociedade. Você, meu irmão e minha irmã que me ouve, você precisa ir contra essa cultura que tentam colocar a goela abaixo em você. Você é um anteparo moral contra tudo que não presta no mundo. Então, se você se vende essas coisas, a sociedade não melhora. E quanto mais cristã uma sociedade é, cristã genuinamente, mais próspera, mais livre ela é. Eu pergunto para vocês, queridos, muitos homossexuais acusam a igreja de que a gente é intolerante. Você já viu parada gay na Rússia? Por quê? Porque lá é proibido ser gay. Só existe passeata LGBTQIA+, em lugares de matriz cristã, porque existe liberdade. Em nenhum outro lugar do mundo existe. Já viu parada gay na Arábia Saudita, no Irã, na Turquia? Porque são países muçulmanos e isso é intolerável. Ou seja, os cristãos são promotores da paz, da liberdade e da justiça. Quanto mais cristão nós formos, mais o mundo será impactado. E é isso, queridos. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe você.